Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas. Temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu te ago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas, pedra. Vem que eu te farei um pescador de homens. Amado Mestre Jesus, queridos companheiros do plano espiritual, nós agradecemos imensamente a oportunidade desse encontro com Jesus, desse encontro com a doutrina espírita e desse encontro entre corações que desejam se melhorar, desejam se curar e fazer também deste mundo um mundo melhor.
Pedimos a espiritualidade que nos dê paciência, nos dê força, esperança, dê consolo por todos aqueles que passam por algum sofrimento. Enfim, Pai, que Tua luz possa continuar nos abençoando a cada momento e que a cada momento possamos nutrir de forças também as pessoas que estão ao nosso redor através do nosso exemplo. Pedimos assim a permissão para iniciar essa reunião de hoje com essa certeza que o amparo do mais alto sempre está conosco. Muito obrigado, Senhor. Muito boa noite, amigos da Associação Espírita André Luiz. Agradeço muito o carinho de vocês presentes aqui com a gente hoje. Estou gravando, o nosso estudo um pouco antecipado. Hoje estou gravando hoje no dia 10 mesmo, no dia 10 de novembro. Só que um pouquinho antes, porque eu tive compromisso, vou ter compromisso no futuro, mas não poderíamos deixar de ter nossa reunião. Agradeço muito a presença de todos, agradeço a sustentação ao trabalho, como sempre costumo agradecer. Agradeço demais as nossas expositoras de hoje, que são Heloísa e a Sueli, que vão falar sobre Palavras de Vida Eterna e o Livro dos Espíritos, respectivamente. E agradeço a todos, para a gente poder, por termos esse momento junto. Peço que ajudem a divulgar, as nossas tarefas da Associação Espírita André Luiz, entre elas as reuniões presenciais, que são todas as segundas e domingos, de 19 às 20 horas. Temos atendimento fraterno esses dias também. Então, fiquem à vontade para divulgar, para comparecer lá, para a gente poder se encontrar, E um grande abraço a todos. Fiquem com os estudos aí. No final, uma musiquinha para a gente finalizar, tá bom? Grande abraço para todos. Olá, pessoal. Vamos dar início agora ao nosso estudo da Casa de André Luiz, agradecendo inicialmente a Deus, Jesus, Maria, a espiritualidade amiga, os nossos anjos guardiões, mais essa oportunidade de poder estar participando de um estudo. Agradecer ainda ao Jaime e à Estelinha por essa oportunidade também de estar participando desse estudo. O nosso livro, essa primeira parte do estudo nas quintas-feiras, é o Palavras de Vida Eterna. A gente está hoje no capítulo 73, cujo tema é excesso. O livro é de Emmanuel e Chico. Excesso. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Jesus, Marcos 8:36. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência. Mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, asilo de traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam. Em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Observa, assim, o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo aqui ou alures em sublimação para a vida eterna. Então, esse tema excesso, ele vem fazer a gente refletir sobre as coisas que a gente anda fazendo, nessa nossa vida. Talvez tenhamos feito em outras anteriores, mas que a gente precisa pensar, que tudo que a gente tem e que nos sobra, falta para alguém, Então ele começa já de início falando isso, Por que a gente aproveitaria ganhar o mundo sem perder
o que a gente adquiriu na nossa alma, né? Ou seja, deixar de ser materialista, né? A verdade é essa. Aí ele começa dizendo que não tem problema nenhum, né? Que a gente se preocupe com a manutenção. É normal, enquanto a gente está no corpo terrestre. Mas pede que a gente tenha vigilância, mas não excluindo a previdência, ou seja, ficar vigilante e prevenir, né? Mas não podemos esquecer, né, que quando a gente tem apego ao supérfluo, é uma introdução para a loucura. E é mesmo, né? Todo mundo que amontoa muita coisa acaba tendo problemas de sofrimento mental, né? Tem até uma doença que precisa de muitos cuidados, porque a pessoa tem a síndrome de Diógenes, né? Que fica guardando na acumuladora compulsiva, né? Esse é um prático exemplo para isso. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição e inutilidade, né? Os exageros, né? Os exageros de acumulações não servem para nada. Aliás, serve para atrapalhar a vida, isso sim. Ele chama a atenção ainda que a gente precisa ter cuidado, né, com patrimônios físicos sem proveitos, né? Que é montão de casa, de não sei o que, imóveis, motos, carros, etc, etc e tal. Que isso sempre é sombra de, uma isca para sombra de inveja e da discórdia. Guardar alimento, né? Alimento acumulado, parado, só serve para poder atrair podridão, né? E tanta gente precisando, né, de alimento, tanta gente precisando de alimento. Roupas em desuso, né? Acúmulo de roupa, né? Serve como asilo de traças. Me fez lembrar, inclusive, uma fala de Chico, né? Que ele tinha um par de sapatos só. Ele falava, né? Se eu só tenho 2 pés, para que eu preciso de mais do que 2 sapatos, né? 2 assim, um par de sapatos, né? E é verdade. Enquanto muitos têm muitas peças, né, de roupas e não se preocupa com, às vezes, uma pessoa que está próxima dela, ou que nem tão próxima, mas que esteja precisando no calçado, né? Para não ficar andando descalço aí pelo mundo afora. Demasiados recursos amoedados, tentações para o descendente. Nós estamos cansados de ver e ouvir na história aí da humanidade, recentemente no Brasil, inclusive, casos de até assassinato, ameaças, sequestros, né, de parentes próximos, porque sabem que os pais, os avós, as pessoas da família têm muito dinheiro guardado, ou muitos imóveis, muitas coisas que vão gerar discórdia, né, entre os descendentes. Todo excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam em cárceres de orgulho, egoísmo, vaidade e mentira. E é verdade, né? Isso é uma verdade, a gente sabe disso. Observa, sim, o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarrar-se, pois, ao efêmero, ou seja, ao fugaz, aquilo que é passageiro, é prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, guardar dentro da gente, no coração, na mente, no espírito, como sejam virtudes e educação, constituem valores inalienáveis a brigarem contigo aqui ou alures em sublimação para a vida eterna. Isso é uma grande verdade, né? A gente pode parar para pensar em algumas questões que me chamaram a atenção, né? Quando eu fui pesquisar um pouco mais a questão do excesso, né? Em outras obras. Esse tema, nesse livro, ele fala exatamente de 3 coisas que são fundamentais para nós cristãos estar prestando atenção.
os excessos materiais, né? Os excessos morais, preguiça, orgulho, inveja, e os excessos espirituais, né? O que é excesso espiritual? É quando a gente acha que dá conta do recado, né? Mas a gente não tem preparo ainda para ele. Fiquei pensando na hora que eu li sobre isso, né? O espírita, por exemplo, o desejo de realizar algo que ele ainda não tem preparo, né? Que não tem potencial para isso. Me lembra a questão de pessoas que muitas vezes querem participar, né, de trabalhos mediúnicos, porque assim, acha bonito, bacana, né, a questão das manifestações de voz, né, de corpo, de escritas e por aí vai, que os espíritos, né, utilizando dos corpos, das palavras, dos ouvidos dos médiuns, muitas vezes pedir ajuda, né, isso aí não é questão de brincadeira, né, de achar bonito, né, olha que coisa bacana. Não, não é assim, é bacana para quem está lá de corpo, espírito e alma dedicado à causa da ajuda ao outro. Simples assim. Então, uma coisa que nos vem como mensagem é preciso que a gente administre os excessos. Os excessos da virtude, que a gente tem que trabalhar na medida certa, os excessos do mundo interior, né, que a gente tem dentro da gente, e os excessos de precisar se desprender dos bens materiais. Apego a supérfluo não leva ninguém a nada, né? Guarda, depois desengarna de uma hora para outra e pode deixar os descendentes em situação de grandes conflitos, né? A questão da avareza também, né? Tem tudo a ver. E aí a mensagem que nos fica é exatamente, voltando ao início do capítulo, na fala, mais uma vez sábia, de Jesus. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? A gente sabe que não, né? Então a gente precisa colocar em prática os nossos desapegos e não ter excessos em nossa vida atual. Que Deus nos abençoe, Maria, Jesus, São José, a família, né? Um exemplo de família cristã, né? É claro que hoje tem outros moldes, né, de famílias, mas é porque a energia, né, que tinha naquele encontro, né, dos três com compromissos anteriores assumidos, ela dá um exemplo muito lindo, né, de fé, né, de coragem, de paciência, né, e de todos os bons, as boas, né, virtudes. Virtude é boa, né, que bobagem é essa minha? Os bons exemplos, né, vamos dizer assim, concretos, reais, que a gente precisa seguir. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Bênçãos de paz e luz em nossos corações, nossas vidas, nossos espíritos. Muito boa noite, amigos do André Luiz. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. Vamos falar um pouco sobre as perguntas e as respostas, né, que são de número 890 a 892, né, quase já no finalzinho do Livro dos Espíritos, que é um livro, como eu costumo dizer, né, que a gente nunca acaba, né, é um livro inacabável. A gente estuda a vida inteira, é um livro de cabeceira que nunca sai, né, da cabeceira da gente, porque a gente precisa ler e reler até a gente internalizar, até a gente entender, até a gente conseguir reproduzir, né, como deve ser ali, como está explicadinho, como está tão explícito, né, como uma pessoa, não vou dizer como um espírita, né, mas como nós, seres humanos, encarnados aqui na Terra, podemos
ter um alto rendimento, né? Como se a gente fosse aí esses esportistas que disputam as Olimpíadas ou que disputam medalhas de ouro ou sei lá, a Copa do Mundo, né? Essas grandes competições, né, que são bem relevantes aqui na Terra, como nós conseguiremos ter esse alto rendimento, né? Nos sair bem, chegarmos lá no plano espiritual ao retornarmos, né? E angariarmos ali uma vitória, né? Uma vitória sobre quem? Sobre o mundo? Uma vitória sobre nós mesmos, né? A verdade é essa. A vitória que a gente procura é uma vitória sobre os nossos erros, nossas imperfeições, nossos vícios, né? Nossas vontades que às vezes nos levam para grandes abismos, não é mesmo? Muitas vezes para satisfazermos uma vontade nossa, um capricho nosso, a gente se vê embaralhado, embaraçado, né? E com grandes dificuldades depois de resolver essas pendengas que nós mesmos procuramos, né? Então, o Livro dos Espíritos é um livro que deve estar sempre presente, é um livro que a gente não se empresta para ninguém, a gente compra um e dá de presente, né? Inclusive, eu gostaria de mostrar para vocês essa versão do Livro dos Espíritos, olha, com essa capa maravilhosa, né? E eu gostei muito desse livro, eu já até comprei toda a codificação dessa editora, né, com esse tradutor aqui, que é o Cláudio Damasceno. Eu achei bem bacana. Fora que a capa é maravilhosa, né? De todos eles é linda. A do Livro dos Médiuns é linda, a do Evangelho é linda, né? Então, fica aí a dica, né? Então, vamos lá às nossas questões de hoje. Então, hoje, na questão 890, Kardec pergunta lá em 1800 e pouco, 160 e tantos anos atrás, Kardec faz a seguinte pergunta: será uma virtude o amor materno? Ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais, né? Então, esse amor que as mães terráqueas têm pelos filhos é uma virtude? Ou é um instinto materno, né? Porque nós bem sabemos que no reino animal existe esse cuidado com o filhote recém-nascido, né? São coisas lindas que a gente vê e fica até pensando, meu Deus, como esse bicho consegue fazer isso, né? Uma cadela que acaba de parir, ela tem todo cuidado com o filhotinho, né? Lá em casa uma vez nasceu um filhotinho empelicado, né? E a gente viu a cadela ir lá e desempelicar ele e pegar com a patinha, pôr ele lá na teta dela para ele se alimentar. Que é uma coisa instintiva, mas que quando você vê, você fica pensando, raciocinando, como pode um bicho que não pensa, que não raciocina, ter a capacidade de fazer isso, né? E pelo reino animal, se a gente for aí passear pelo reino animal, veremos muitos exemplos maravilhosos, né? De cuidado com os bichos, né? Tem os cangurus, né? E os bichos que o filhote nasce, mas fica dentro da bolsa por um tempo, porque ele ainda não está completamente feito, né? O corpinho dele, que eles conseguem né, ter esse cuidado com o bichinho. E são muitos os casos, né, os passarinhos que fazem os ninhos, né, e esse instinto que os bichos, eles avançam na gente mesmo. Se a gente chegar perto, se eles acharem que o filhote está em risco, eles os defendem mesmo com unhas e dentes, literalmente, né? Avançam na gente, a gente não pode chegar nem perto, mesmo se for um gatinho, um cachorro, até mesmo um passarinho, porque eu tenho uma experiência própria, né, que lá onde eu trabalho tem um jardim que é assim no meio do prédio, sabe? Então tem as 4 laterais fechadas, 2 andares, e ali naquele espaço central tem um jardim. E há uns anos atrás, um bem-te-vi fez um ninho nesse jardim. Para sair do jardim, você tem que voar acima dos 2 andares.
né? E ele fez um ninho e a gente ficou muito cuidando do ninho, tinha vários ovinhos lá no ninho. E os filhotinhos nasceram 3 filhotinhos. E a gente via sempre a mãe e o pai lá perto, né? Os 2 passarinhos adultos, eles ficavam por perto, sempre rodeando, e aquela que a gente acha que é a fêmea ficava lá alimentando, né? Os filhotinhos e tal. E 2 filhotinhos, um belo dia a gente chegou e 2 filhotinhos tinham voado, né? Tinham conseguido voar acima dos 2 andares para poder sair, né? E um dos filhotinhos não conseguiu e ficou lá no ninho, né? E aí a gente observando, né? A gente conseguiu ver que ele não estava conseguindo voar além dos 2 andares para poder sair ali daquela prisão, né? Que ele viu o céu, né? Ali tem um parque municipal logo em frente, mas ele não conseguia sair, levantar voo suficiente para sair dos 2 andares. E aí, um belo dia, a gente reparou que os 2 pássaros adultos não estavam mais indo lá alimentar o filhotinho, sabe? Eles sumiram. A gente não via eles hora nenhuma. Muito de vez em quando a gente via eles lá em cima no telhado, mas eles não desciam mais lá embaixo. E a gente pensou, eles estão esperando, mas eles estão longe para poder ter força suficiente para tentar, né, subir. Aí teve uma hora que esse filhotinho tentou e caiu. Eu até tenho foto alimentando ele, né, que a gente molhou um pedacinho de pão porque a gente pensou que ele tá passando fome, né? A mãe não, abandonou. E aí ele foi ali, aí ele tentava, batia no primeiro andar, caía. Várias vezes a gente viu ele fazendo isso, né? Até que um belo dia a gente chegou e ele não estava mais lá. Ele conseguiu voar, né? Além dos 2 andares. Mas por que eu tô dizendo essa história? Por que eu tô contando essa história? Porque se a mãe, né, não tivesse feito isso, ido embora, ficado longe, distanciado, talvez ele demorasse muito mais tempo para aprender a voar, né? E nós como mães, eu nessa vida, estou mãe, né, nesse momento, tenho a consciência de que nós podemos ajudar muito os nossos filhos e devemos, mas também atrapalhamos muito às vezes, né? Com essa mania que a gente tem de super proteger, né? Às vezes a gente acha que está ajudando e não está, a gente está atrapalhando, né? Porque esse instinto de proteção que a gente tem, que os bichos também têm, né? Eles, nos bichos é uma questão de sobrevivência, né? Se eles não tivessem esse instinto, não haveria condição deles sobreviverem muitas vezes, né? E nós também. Se o neném nascer e a gente não alimentar, a gente não pegar, a gente não cobrir, ele não tem condição de sobreviver, né? Só que olha a resposta que os amigos espirituais dão para Kardec. O amor é virtude ou instinto? E aí eles respondem que é uma e outra coisa, né? A natureza deu à mãe o amor a seus filhos, no interesse de conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados, né? Então, no mundo animal, eles cuidam dos filhotes até um certo momento. Depois daquilo, acabou. Eles nem se reconhecem mais, né? Então, depois que se tornou adulto, eles competem pelo mesmo alimento, né? Se tiver de brigar, eles vão brigar, porque é só mesmo naquele momento ali da fragilidade que as fêmeas, animais, né, se comportam como mães. Depois, acabou. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtude. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, na gente dura a vida inteira, né?
A gente vê aí, não raro, né? A gente vê aí mães de 90 anos preocupando com um filho de 70. Fala a verdade, tem. De 60 preocupando com um filho de 40, né? Tem pais idosos que ainda estão na peleja com seus filhos, tentando colocar eles no caminho do bem. Isso aí não é incomum, não. A gente vê isso aí, né, com bastante periodicidade, né? Então, esse devotamento e essa abnegação são uma virtude. Mas venhamos e convenhamos, gente, tudo tem um limite. Principalmente para nós que somos espíritas, né? A gente tem a consciência que os nossos filhos não são nossos, né? Que os nossos filhos não fomos nós que fizemos o espírito dele. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, não é isso que os amigos espirituais nos disseram? Então não são príncipes e nem são princesas e nem são ilesos, sabe? E a gente não vai conseguir defendê-los de todo o mal que há na Terra. Isso não existe. Eles vão crescer, eles vão passar por atribulações, sim, porque senão a encarnação vai valer para quê? Eles precisam enfrentar, né, os problemas, enfrentar a vida, resolver-se, se ficarem independentes, né? Então, muitas mães idolatram os filhos, fazem um altar e põem eles lá em cima, e põe uma coroa e como chama, gente? Põe a coroa, põe uma capa e dá um cetro e fala, tá aí meu rei, tá aí minha princesa, minha rainha. E não é por aí, né? A gente sabe que todo excesso não é bem-vindo, sabe? E a gente precisa deixá-los ir, a gente precisa ter essa certeza de que a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter nossos filhos nessa encarnação. Se eles vão, quando a gente se propõe a ser pai e a ser mãe, a gente precisa ter bem claro isso na nossa mente. A gente está ali recebendo um espírito que está precisando encarnar, e ele está precisando passar por esse ou por aquele problema. A gente não sabe se ele vai vir com saúde, se ele vai vir com alguma doença. Inclusive, quando a gente vê uma grávida, ou a gente estar grávida, e fala assim, se vier com saúde, tá bom. Nossa, é um erro, vocês não acham? Vamos raciocinar se isso não é estranho. E se aquele espírito está precisando vir sem saúde? Me conta, como é que fica? Ele tá ali escutando, você tá com a barrigona lá, você passa na rua e todo mundo fala, nossa, se vier com saúde, tá bom, não importa se é menino ou menina, vindo com saúde. É uma frase que a gente escuta muito e que a gente até já falou muitas vezes, né? E é um egoísmo da nossa parte, porque às vezes aquele espírito que tá ali do nosso lado, que vai habitar aquele corpo, tá ouvindo a gente falar isso e ele não pode ter saúde, ele escolheu não ter saúde, ele escolheu ter alguma doença, ou ele escolheu, ou por causa de causa e efeito, ele vai precisar vir com o corpo físico fragilizado, né, adoecido, ou em certo ponto da vida dele ele vai ter alguma doença séria, ou já vai nascer, ou alguma deficiência, e aí a mãe tá lá, vindo com saúde, tá bom. Não, gente, vamos mudar essa cultura. Vindo, tá bom. Porque se você se propõe a ter um filho, você tem que ter a consciência de que aquele espírito que vai habitar aquele corpo que você vai gerar, né, que vocês, pais, vão confeccionar, vão gerar, né, ele vai vir com o corpo que ele precisa ter, né? E esse corpo a gente não sabe quanto tempo que ele vai viver, a gente não sabe. Foi tudo feito, né, combinado lá atrás, vai depender de um monte de coisa. Quantas mães enterram seus filhos? Quantas? Dizem que é uma dor maior que existe, porque o amor de mãe dizem que é o maior que existe. Na verdade, ele não é o maior que existe, ele é o maior que a gente conhece, né? Porque o amor é um só. Mas aqui na Terra, né, nessa confusão nossa aqui, esse amor da mãe para o filho, a gente pode dizer que é a maior expressão, talvez,
que a gente consiga imaginar aqui na Terra, seja esse amor, né? E quando ele fala que ele sobrevive mesmo à morte, a gente vê em muitos livros, livros aí da codificação, não, os livros de André Luiz, né? A série aí de André Luiz, quantas vezes lá nos livros eles chamam uma figura feminina, né? Que às vezes nem é a mãe daquele espírito, nem foi mãe, para poder tentar tocar o coração, que às vezes estava no umbral, estava envolto de muito ódio, de muita revolta, e aí para amaciar o coração dele, daquele espírito, vem uma figura que é cheia de amor, que é feminina, e é a primeira coisa que eles pensam que é a mãe deles, ou que é a mãe de Jesus, ou que é Maria. Algumas vezes eles acham que é Maria, né? Por quê? Porque esses laços, eles duram até depois da desencarnação. E a gente sabe que quando a gente desencarna, a gente não é mais mãe, a gente não é mais filho, a gente é uma família universal, né? Então, quantas vezes eu já fui mãe? De quantos espíritos eu já fui mãe? Quantas vezes eu já fui filho? Quantas vezes eu já fui pai? A gente não sabe, né? Mas com certeza já foram muitas e muitas e muitas vezes. Então, quando eu desencarnar, aquele espírito que foi meu filho há 4 encarnações atrás, que às vezes eu fui uma mãe muito severa, muito dura, fui uma mãe até irresponsável, né? Ele pode estar me acompanhando, né? E vendo que, olha, agora, quem sabe ela aprendeu alguma coisa, né? Porque quando ela foi minha mãe, ela não era assim, não, né? E agora ela já melhorou um pouco. Então, às vezes, essa responsabilidade de mãe, ela é tão forte que ela dura até depois quando a gente está lá no mundo espiritual, né? Porque lá a gente já não é mais mãe, ou pai, ou filho. A gente é um espírito da família universal. Mas a gente ainda continua considerando. Então, quando eu desencarnar agora dessa vez, vai com 70, 80 anos, o que é isso na eternidade? Nada, né? Aí será que quem eu fui mãe, ou quem eu fui filho, ou quem foi minha mãe, né? Aí a gente ainda vai ter os laços? Talvez sim, talvez não. Talvez eles estejam me acompanhando ainda, né? Me ajudando de alguma forma, ou talvez não. Então, a gente tem que ter essa consciência, eu acho bom deixar bem claro, né? Nossos filhos são espíritos velhos, são espíritos que já encarnaram muitas vezes, eles vieram para aprender. A Terra, a gente sabe, é uma escola, é um hospital ou uma prisão. Uma dessas 3 coisas. A gente não veio aqui a passeio, a gente não veio aqui para salvar o mundo, a gente veio aqui ou para aprender, ou para se curar, ou para retificar algum erro nosso, certo? Então a gente olha para os nossos filhos e encarem eles dessa forma, porque se amanhã ou depois eles desencarnarem, a gente não vai morrer junto com eles, a gente não vai querer ser enterrado junto com o corpo físico deles, porque a gente vai ter certeza que eles estão vivos no plano espiritual. Então, vamos para a questão 891. Kardec faz a seguinte pergunta: estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro desde a infância destes? E eles respondem, às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou uma mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba nas provas que buscou. Essa violação da lei da natureza, porém, não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então, mães que odeiam os filhos, mães que fazem maldade com os filhos, né? Pode acontecer? Pode, a gente sabe que acontece.
mas não, eu acho que é raro, a gente pode dizer que é raro, né? Que tem esse ódio, né? A gente tirando aí a coisa da depressão pós-parto, que é uma doença, né? E que acomete muitas mães depois do puerpério, né? Ou durante o puerpério, a gente pode explicar essa raiva ou essa falta de cuidado das mães com os bebês, né? Por questão de afinidade, né? Que a gente sabe que existe afinidade, né? Não vem com essa de falar que a mãe nossa, mas eu amo todos os meus filhos igual, não tem diferença, né? Tudo bem, você pode amar todos os filhos iguais e a gente ama mesmo, mas a questão da afinidade é inegável, né? É inegável. Né? Imagina antigamente, quando as mães tinham 12, 18, minha avó teve 18 filhos, a outra teve 11, né? Sempre tem um que tem mais afinidade, que é mais do seu jeitinho, né? Isso aí não é uma questão de você esconder, nem ter vergonha. Vai saber, né? Qual a ligação que a gente tem. Pode ser uma ligação diferente com cada filho, né? Mas isso tá falando aqui que as mães que prejudicam os filhos, né? Que fazem alguma coisa para realmente atrapalhar a vida deles, né? Elas vão ter que dar conta disso depois. Como todos os erros que a gente comete, a gente vai ter que dar conta, né? E às vezes a gente pensa, mas por quê, né? Por que ele foi nascer ali naquela casa, sabendo que a mãe não ia dar conta de dar o mínimo de carinho, de amor, de educação, né? E aí a gente pode tentar explicar isso da seguinte forma. A gente sabe pelos livros de André Luiz que há uma organização, né? A gente já viu lá o planejamento da encarnação, que a pessoa vai lá no Ministério da Encarnação e faz aquele planejamento, mas as coisas não são sempre dessa forma, porque há um movimento natural das coisas, da mesma forma que há com os animais, com os cardumes, né? Com os rebanhos, com os peixes, com as formigas, com as abelhas. Há também esse movimento natural com nós, né? Então as coisas acontecem naturalmente. É uma lei da atração que cuida da mesma forma que ela cuida ali dos elétrons, né? Desde os elétrons e os nêutrons, os prótons, as moléculas, os átomos, né? Ali que já falam que aquele movimento ali já pode ser considerado um rudimento de amor, né? É a lei da atração. E aí até chegar na gente. Então essa atração, ela pode ocasionar que tem um casal ali e esse casal, a mulher vai engravidar, certo? E essa mulher, ela não vai ser uma boa mãe. E tem ali alguns espíritos que estão por ali e que um deles vai precisar nascer ali. Só que um foi um muito bom pai, a outra foi uma boa mãe e o outro foi um péssimo filho. Então ele pode querer se adiantar e falar, não, espera aí, eu vou nascer lá. Não é justo aquele que foi um bom pai, que não tem nada a ver com, não tem nada a aprender com esse movimento, nascer ali. Então eu vou. Então ele vai, ou ele é atraído para ir, né? Porque há quem diga que é o óvulo que escolhe o espermatozoide, né? Porque vocês já viram nas filmagens, né, nas animações do óvulo com os espermatozoides, eles vêm um monte, assim, tem um monte que bate e volta, e tem um que entra. Então, há quem diga, e a física quântica talvez explique isso, né, que é o óvulo que escolhe qual espermatozoide, porque afinal de contas, é o espermatozoide que vai até dizer de qual sexo vai ser aquele bebê, né? Então, faz um sentido isso, né? Na última pergunta, ele faz assim: quando os filhos causam desgostos aos pais,
Não tem estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? Então, se a mãe não deu carinho, se o pai não deu carinho, se o filho foi jogado na lata de lixo, ele não tem ali uma desculpa para ser um mau filho? Aí ele responde, não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçar por encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses desgostos são a miúde a consequência de um mal feito que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam, né? Então, não adianta falar que você vai fazer o mal em troca do mal, né? Você precisa fazer o bem em todas as situações. E isso não é uma desculpa, né? Então, muitas vezes, tá falando ali que a gente colhe o que a gente planta, né? Então, a gente também não pode romantizar a coisa e achar que, esse meu filho então tá dando trabalho, se meu filho não foi uma boa pessoa, a culpa é minha, porque eu não eduquei, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque... Não é assim. Às vezes, se a gente parar para pensar, aquele espírito nasceu e a tendência seria que ele pusesse fogo na casa, sabe? E aí ele pôs fogo só no carro, já é uma vantagem, entende? Porque você ajudou. Então, a gente não consegue, nenhum pai, nenhuma mãe consegue 100% das vezes fazer com que a tendência daquele espírito vire do dia para a noite, da água para o vinho, né? Então a gente faz a nossa parte, a gente educa, a gente mostra o evangelho, a gente mostra o caminho certo, porém o resultado vai depender, né, da tendência daquele espírito se deixar levar por esses ensinamentos ou não, né? E a gente fazendo a nossa parte, a gente pode ficar com a consciência bem limpa, né? E aí aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Começa assim, né? A constituição de uma família não é o resultado de um acidente biológico, né? Mas de uma programação que precede a estrutura física e social, né? As soberanas leis da vida estabelecem códigos que se expressam automaticamente conforme as circunstâncias, obedecendo os padrões de comportamento que estatuem as ocorrências no processo de evolução dos indivíduos, em particular, e da sociedade como um todo. Então, estamos todos interligados, enlaçados e envolvidos com uma energia, né, por Deus, que é o nosso Criador, né? E aí a gente precisa ir organizando isso. E se nos propormos a sermos mãe, a sermos pai, a recebermos um espírito que ficará sobre a nossa conduta na primeira infância, né, até a adolescência, temos que entender que esse espírito vai voar, que esse filho vai ter que viver a vida dele, do jeito dele, que uma hora a gente vai ter que soltar, né? A gente vai ali, às vezes quando ele estiver mais velho, quando estiver casado, a gente vê que ele tá fazendo alguma coisa errada, a gente pode ir lá, a gente deve ir lá conversar, falar, mas voltar para nossa casa, né? Não é ficar tomando conta não, porque ele precisa fazer as coisas por ele mesmo, né? E esse amor de mãe, que é um amor que muitas vezes, né, eu acho que quase 100% das vezes, se uma mulher estiver dando a luz e o médico chega e fala assim, olha, ou é você ou é o bebê. Ela não conhece, ela nunca viu, ela nunca olhou para ele, mas 100% das mães vão escolher que a criança viva, né, e que ela não, né. Aí depois que nasce, pegou no colo, acabou. Aí é um amor insuportável, é um amor enorme, né? E tão
grande que tá ali o bebê, às vezes tá lá no quarto dele, o bebê vira na cama, a gente sabe. O bebê suspira mais alto, a gente sabe, né? Parece aqueles apitos, né? De cachorro, sabe? Que só a gente escuta. É tipo isso. A gente sabe que o bebê virou, a gente sabe que o bebê tá com fome, o peito começa a esguichar leite, né? Aí cresceu mais um pouco, transforma a gente completamente. Às vezes aquelas mães tímidas, que não tem coragem de conversar com o vizinho, alguma coisa que esteja errada, fala, olha, você tá pondo lixo no dia errado aí, né? E o lixo está sendo espalhado, os cachorros estão espalhando. Às vezes ela nunca conseguiu falar isso, mas deixa o filho chegar em casa e falar que o filho da vizinha fez alguma coisa. A timidez desaparece na hora. A mãe vai lá, vai querer saber por que fez isso com meu filho, e vira uma leoa, como se diz, né? Que aí já vai pelo instinto mesmo, né? Então some a timidez, some tudo. E aí quando fica maiorzinho, e por aí vai, né? É um amor muito grande, é um amor que às vezes faz a gente sofrer, é um amor que faz a gente aprender também muito, né? Mas é uma experiência maravilhosa e isso a gente não pode negar. Então, meus amigos, era isso que a gente precisava estudar hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que quiserem conversar comigo, eu estou à disposição, tá bom? E eu digo que isso tudo que eu tô falando aqui, vocês já devem saber que o ouvido mais perto da minha boca é o meu, né? Então a gente tá sempre aprendendo, a gente tá estudando e aprendendo, e isso faz parte da nossa doutrina, né? Instruir-nos. Quanto mais instrução a gente tiver, talvez a gente tenha mais facilidade para vencer as nossas imperfeições. Uma boa noite a todos e até a próxima. Da Galileia, na mansidão do teu olhar, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo, eu canto, eu amo, me acalmo, eu vivo. Oh, Rabi, celeste amigo, nas margens do Tiberíades falastes de amor. Eu canto